esta crise de arbitrariedade que nós estamos passando, com censura, cerceamento de liberdade de expressão, é um soluço de arbitrariedade ou é uma tendência que vem ocorrendo no Brasil e no mundo de degeneração da democracia liberal? Olha, Davi, eu diria assim que é um problema global. Acho que existe sim um problema global. Nós estamos vivendo o que eu chamo assim, uma destruição criadora da democracia. Eu estou me referindo, obviamente, ao Conselho Schumpeter. Você teve uma explosão, uma revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica ela afeta, o modo de funcionamento das democracias. O que aconteceu? Você tem as instituições tradicionais de filtro da democracia liberal, quer dizer, as instituições de intermediação, partidos, parlamento, mídia profissional, né, o próprio sindicatos, etc., perderam, não perderam todo o poder, obviamente, mas perderam muito do poder e basicamente perderam a hegemonia, digamos assim, do processamento da opinião pública, do processamento da própria democracia. Assim. Então, novos atores surgiram com novas ideias, né? Em parte a política migrou para temas da chamada guerra cultural, que são temas muito menos afeitos a consensos. Você pode ter mais consenso, por exemplo, quando a gente fala do problema orçamentário, uma reforma da Previdência. Mesmo esses temas às vezes são complicados, mas vamos lá, são temas econômicos. Agora, como é que você vai ter consenso em temas comportamentais, temas éticos, temas às vezes religiosos? O papel do homem e da mulher, o papel da família, o aborto, etc. Então essas questões elas afloraram na política. Por que elas afloraram? Isso em escala global. Em função porque as pessoas entraram, né? As pessoas ganharam poder com a revolução tecnológica, então milhões de pessoas passaram a fazer uso não mediado da palavra e colocaram as suas demandas. E as suas demandas não eram as demandas das instituições, não eram essas demandas de política econômica, essas coisas que a gente gosta. A gente gosta de política, gosta de economia e tal. Então isso acirrou a democracia. Por isso que casualmente eu estudei muito John Rawls quando eu era acadêmico e tal, eu sou acadêmico, mas quando eu era fazer doutorado, o John Rawls dizia assim, nós vivemos uma sociedade aberta. A sociedade aberta é uma sociedade que não tem consenso. Nós produzimos alguns consensos provisórios e podemos combinar e ter um consenso sobre as regras do jogo, né? Mas, do ponto de vista ético, normativo, religioso, ideológico, não vai ter acordo. Que bom. Que bom, quem tem acordo é comunidade, associações, mas a sociedade não. Então isso explodiu. E aí tem um problema, né? Esses novos agentes, né? Esses novos eleitores, novos personagens, etc., desalojam o poder, é uma mutação do poder. Quem escreveu um livro muito interessante sobre isso há 10 anos atrás é o Martin Gurri, né? A Revolta do Público. Ele não era um intelectual, ele era um cara mais ligado à estratégia e tal. E ele percebeu isso mais de 10 anos. Houve digamos assim, uma reconfiguração de elites na democracia, né? Só que isso incomoda. Isso incomoda, né? Você tem que aceitar que tem agora uma tal de extrema-direita. Você tem que aceitar que tem os conservadores de um lado, né? Os identitários de outro. Então, vamos lá. Mas o Brasil tem, eu não vou me estender aqui, mas o Brasil acho que tem uma particularidade nisso, né? O Brasil tem uma tendência, eu descobri que nós cometemos velhos erros, né? Tinha, aliás, o governador Antônio Brito, lá do Rio Grande do Sul, ele dizia assim, pessoal, vamos só cometer erros novos, por favor. ele gostava de dizer assim. E nós estamos cometendo erros velhos, né? Porque o Brasil tem uma tradição política, tu conhece melhor do que eu, que é a tradição chamada autoritarismo instrumental. Quem definiu esse conceito foi entre outros, foi o Wanderlei Guilherme dos Santos, nos anos 70. Quer dizer, de tempos em tempos, nós caímos na tentação no Brasil de que uma pitada de autoritarismo é importante, é necessária, é aceitável para corrigir a democracia. O Carlos Lacerda tinha essa ideia, né? Vamos uma pitada de autoritarismo. O golpe de 64, em última instância, foi nessa ilusão, né? Então, assim, bom, isso afeta, às vezes, a direita. Quando a turma estava na frente dos quartéis lá, eles queriam, quem sabe o general entra aqui ou corrige esse negócio, depois a gente continua, né? E agora, isso é Oliveira Viana, ele remete a Oliveira Viana, que eu acho que Oliveira Viana pode ser interpretado de outra maneira, mas nós não seríamos uma sociedade plenamente preparada para uma democracia liberal. Nós precisamos de um pouquinho de Estado, nós precisamos de tutores, nós precisamos de alguém que corrija a desordem informacional, etc., para a própria democracia, curiosamente, poder funcionar. E, na minha opinião, se a gente olhar o discurso que sustenta esses inquéritos, a ideia da democracia militante, de que algumas pitadas de afastamento das garantias individuais são necessárias para proteger a própria democracia. Então nós temos que lançar mãos de instrumentos que não são bem democráticos em nome da democracia. Isso é uma velha tradição brasileira, só que é um erro.
É um erro por quê? Porque esses instrumentos de provisórios acabam se perpetuando. Nós já estamos há 6 anos, mais de 6 anos. Vai ser mais 6. Então é um erro isso. Acho que o Brasil precisa se dar conta, todo o país, os intelectuais, a mídia, né, que vamos dizer, o afastamento das garantias institucionais, o afastamento da letra da Constituição, a médio e longo prazo, é um grande erro para o país. Isso que você falou é muito importante, porque parece que há momentos na qual a liberdade começa a incomodar, porque ela parece que caiu na baderna, na ruaça. E aí é preciso restabelecer a ordem, né? É sempre uma grande discussão entre a democracia liberal e, vamos dizer, uma democracia iliberal, ou mais até conservadora, que a liberal preza, é preciso existir liberdade para nós garantirmos os direitos, a ordem. E a conservadora tem o outro lado. Primeiro a ordem, depois a gente trata da liberdade. E aí um pouco essas escorregadas autoritárias que você bem pontuou na história do Brasil. Aliás, a República já nasce numa história dessa, não uma ordem, porque a democracia, a monarquia está em decadência e tal. Então, agora, no momento que nós estamos, parece que tem um fenômeno novo, eu gostaria de escutá-lo. Sempre as instituições, mesmo que tinha essa baderna, sempre tinha dentro das instituições uma ala do bom senso. Mesmo dentro do Supremo, olha, tem maluquice lá acontecendo no Congresso, medidas populistas, mas para aqui no Supremo. Ou dentro do Congresso, ou na imprensa, sempre esses filtros funcionaram. Agora parecem que esses filtros estão ou tomando partido ou estão desarticulados para fazer esse papel de freio e contrapeso. O que aconteceu particularmente neste momento da história do Brasil, que esses filtros que funcionaram ao longo do tempo, bem ou mal, parece que agora perderam credibilidade e até o poder de influenciar o destino do país? Olha, aí dá para ver uma espécie de tempestade perfeita, né? Nós cometemos muitos erros. A teoria do acidente de avião, né? Tem que acontecer muita coisa errada para chegar naquele... Né? A gente errou muito aqui, né? Vamos lá, né? Eu me lembro que há 10 anos atrás, exatamente 10 anos, a gente discutia no Brasil o fim da censura biografia, lembra? Que foi saudado como uma medida altamente liberal, democrática, etc. Aliás, defendida pelo Caetano Veloso na época, pelo Gilberto Gil, etc. Fizemos o fim da lei de imprensa. O Brasil vinha numa trajetória onde o tema por liberdade de expressão era quase um consenso, ou pelo menos a gente achava que era quase um consenso, né? A gente só testa realmente a convicção da liberdade de expressão quando o conflito se complica, quando há realmente antagonismos em jogo, né? Então a gente errou. Por exemplo, justiça eleitoral no Brasil era uma formalidade, né? Quem acompanha a eleição no Brasil sempre aparecia às 5 horas da tarde, domingo, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral fazendo aquele comunicado oficial que ninguém escutava muito, ele dizia, não, as urnas aqui, teve boca de urna ali, mas deu tudo certo, bom, acabou. Agora não, a Justiça Eleitoral virou protagonista do processo. Eu participei das eleições, eu acompanhei, eu cobri pela televisão Bandeirantes lá as eleições na Argentina. Foi altamente polarizado, cheio de fake news, com tudo. Não pense que a Argentina é diferente do Brasil. Aliás, até às vezes é mais acirrado lá. Não teve nenhuma intervenção da Justiça Eleitoral no debate. Não teve censura. Não teve ninguém dizendo, não, temos que tirar do ar isso aqui, tirar essa ideia do ar. Tem desordem informacional. No Brasil se usou o argumento de, imagina, nós tivemos escândalo do Petrolão, escândalo do Mensalão, depois todas as denúncias da Lava Jato. Aí o candidato, o candidato acusa o outro dizendo, olha, tem problema de corrupção no governo. Não pode falar, porque a desordem informacional não pode associar ditadores latino-americanos, que são amigos históricos, né? Então, assim, coisas são bizarras, são absurdas, né, que nós vivemos. Daí censura um filme que eu não sei nem qual é o conteúdo, mas tem um título meio estranho, olha a facada do Bolsonaro, não pode ter censura prévia, mas nesse caso vamos botar uma censura préviazinha aí, que não tem problema. Então, muita gente interpreta isso, né, como esquisitices, né, como mesquinharias, como acidentes de percurso. Então nós não teríamos um grande problema na democracia brasileira, nós teríamos uma sucessão de acidentes de percurso. Eu já vi muito essa interpretação por aí. Então seria um exagero dizer que é um problema institucional no Brasil. Daí você diz, não, mas eles censuraram aquele grupo lá no WhatsApp, o cara fez um joinha, banido. Bom, mas e o youtuber esse que sugeriu a liberdade de expressão ampla, os partidos banido? Não. Mas os jornalistas mas e o fim da imunidade parlamentar, aí tu vai citando.
É muito acidente de percurso, né? É uma estrada toda cheia de acidentes, né? É verdade. Então, assim, o país precisa parar e pensar o que aconteceu. Então, você faz uma interpretação do artigo 43, dando jurisprudência, assim, jurisdição, desculpa, do STF sobre a humanidade inteira, né? Sobre tudo que acontece, inclusive no espaço digital. Aí você diz que pessoas, brasileiros, sem foro por prerrogativa de função, devem ser julgados em primeira instância ou na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí você diz que as penas, as investigações, a culpabilidade não deve ser individualizada. Aí você vai acumulando isso, acumulando essas coisas. Você prende um sujeito 6 meses porque ele teria fugido do Brasil ou tentado fugir do Brasil, quando é claro que ele não fugiu e nem tentou fugir do Brasil, né? E essas coisas, daí você proíbe os investigados se expressarem. Então as pessoas não podem se expressar. Então são centenas e centenas e centenas de casos. Eu brinco sempre que eu virei nos últimos anos no Brasil um arqueólogo do absurdo. Eu não sou cientista político, não sou professor, sou arqueólogo do absurdo. Eu fico arquivando esses casos e eu acho estranho, assim, antropologicamente, quando nós estamos diante do absurdo, a gente tem uma tendência a dizer assim, isso aí não existe, isso não pode ser. Eu participei de um congresso na Inglaterra, faz alguns meses atrás, um congresso sobre livre expressão, com acadêmicos do mundo inteiro, sabe? E eu fiz um relato sobre o que estava acontecendo no Brasil, puramente objetivo. Boa parte não acreditou, eu tive que mostrar. Não é possível uma coisa dessa. Quer dizer que vocês baniram alguém da internet, num grupo de WhatsApp, por já não dizer nada? Foi o caso, né? O Luciano Hang, Luciano Hang, é o empresário esse da Havan, ele foi banido 2 anos na internet porque ele estava num grupo de WhatsApp e porque baniram ele. E, em grande medida, isso vai na onda da polarização. Então, tem uma parte que não gosta do sujeito. E por que você não gosta do sujeito? Porque ele é do outro lado. Então, tá bom. Então não tem problema. Então, tinha que ser banido mesmo. Só que não é assim que funciona uma democracia liberal. Uma democracia liberal, ela tem uma base de direitos que estão um pouco acima. Eles devem estar acima do pluralismo, da divergência, que é natural, das oposições, das paixões, das afetividades, né? Por isso eu já te falei algumas vezes que eu voltei a ler o Sérgio Buarque, porque é isso, essa ideia da cordialidade, nós somos muito associados a esse mundo dos afetos, né? Então a gente quer julgar o direito pela ótica do afeto político, só que não funciona assim, né?